Um dos maiores erros que eu vejo cometidos por cristãos e igrejas em volta do mundo é o erro na área de autoridade. Algumas pessoas falam assim, puxa, ele não está fazendo o que eu mandei, e não entendem a autoridade. Outras pessoas ficam assim murchas, ficam assim sem querer exercer autoridade. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre autoridade. Tem 3 tipos de autoridade. O primeiro tipo de autoridade é a autoridade militar, que acontece no exército, né? O general fala assim, faz, o coronel faz, o major faz, e ali para baixo, todo mundo tem que fazer. Se não fizer, vai preso, né? Segundo tipo de autoridade que a gente tem, autoridade empresarial. Numa empresa, se o seu chefe mandar você fazer alguma coisa, você faz, senão você é mandado embora, ou você não recebe uma promoção, você não avança. Mas o tipo de autoridade que existe dentro de igreja, dentro do reino espiritual, é uma autoridade muito mais sutil. É uma autoridade espiritual. Nessa autoridade espiritual, muitas pessoas tentam implementar a visão militar ou a visão empresarial e não funciona, não dá certo. Olha, pense dessa forma, olha o nível de liderança que o pastor tem que ter, por exemplo. No exército, o coronel só fala e alguém faz, senão vai preso. Na empresa, o chefe fala e o empregado tem que fazer, senão perde o emprego. Mas na igreja, a igreja é totalmente diferente. Na igreja, para você ter o privilégio de poder obedecer o seu pastor, você tem que dizimar. Caramba, que nível incrível de liderança o pastor tem que ter para poder liderar pessoas que eles não precisam obedecer, é 100% voluntário. Hoje eu quero falar com vocês e dar uma esticada na sua vida na área de autoridade. Primeiro, quero te dizer, olha, autoridade talvez seja a coisa mais importante a você desenvolver, porque a única maneira que você realmente pode ajudar alguém é se a pessoa percebe que você tem autoridade. Pessoas falavam sobre Jesus, ele não ensina como os outros mestres da lei, ele ensina como alguém que tem autoridade. Certa vez em Mateus capítulo 8, Jesus veio e falou com o centurião. E o centurião, olha o que ele falou, ele disse, eu também sou alguém debaixo de muita autoridade. Eu falo a este, vem, e aquele vai, e eles vêm, e o outro vai. É interessante, porque se eu fosse escrever essa passagem, eu escreveria de outra maneira. Eu teria falado assim para Jesus, eu também sou alguém de muita autoridade. Eu falo para esse vem, e ele vem, e aquele vai, e ele vai. Mas não foi o que o centurião falou. O centurião falou assim, eu também estou debaixo de autoridade, por isso eu tenho autoridade. O primeiro conceito de autoridade é que quanto maior a autoridade está sobre sua vida, maior a autoridade você terá com os outros. O centurião tinha a autoridade toda do Império Romano. Jesus tinha a autoridade toda do reino de Deus. Jesus até falou, toda a autoridade foi me dada em Mateus 28. Como é que a gente desenvolve essa autoridade? Hoje eu quero te dar 2 dicas de desenvolver a sua autoridade. Primeira dica é o seguinte, o que você não usa, você perde. A gente sabe isso, se você é de academia, você sabe que se você não usar os seus músculos, você vai perder massa muscular. Se você não tem nada a ver com academia, nada a ver, você sabe que se você não usar o seu estômago, também você vai perder, né? Se você não ficar alimentando ele. Mas é o mesmo no mundo espiritual. O que você não usa, você acaba perdendo. O exemplo clássico disso é o pai, que nunca corrigiu o filho. Deixa o filho fazer o que quiser. E no momento que precisa corrigir o filho não percebe que o pai tem autoridade. Você vê isso o tempo todo. O exemplo clássico bíblico disso é em 1 Reis 1:6, onde está falando sobre Davi, o relacionamento dele com o filho Adonias, e diz, seu pai nunca lhe havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias não estava acostumado com Davi corrigir ele, porque Davi era um pai muito ruim, ele é talvez um rei bom, talvez alguém segundo o coração de Deus, mas como pai, ele era péssimo. Ele nunca corrigiu o filho Adonias e o filho acabou se rebelando, tentando assumir e roubar o reinado do pai. Então, quando você não usa a sua autoridade, você perde. Por que pais muitas vezes fazem isso? Por que pastores fazem isso? Por que pessoas fazem isso? Porque eles têm medo.
tem medo de que se corrigir alguém, aquela pessoa não vai amar eles. Ou tem medo de que se corrigir alguém, aquela pessoa vai sair, vai fugir. A realidade, querido, se você não ocupar o seu lugar de autoridade, você vai perder a sua autoridade. Se você não ocupar o seu lugar de você falar não, quando você tem que falar não, aí você vai estar prejudicando as outras pessoas, mas mais do que isso, você vai estar cortando a possibilidade de você ajudar as pessoas no futuro, porque eles não vão perceber que você tem autoridade. Pense nisso. Se você não tiver autoridade, você não consegue ajudar ninguém. Até para dar uma palavra de encorajamento, a pessoa só vai receber seu encorajamento se ela perceber que você tem autoridade para encorajar elas. Você não vai poder dar uma palavra profética, você não vai poder praticamente fazer nada se você não tiver autoridade. Nós precisamos de autoridade, não por nós, mas para podermos ajudar outras pessoas. Segunda dica de autoridade: o que você abusar, você também vai perder. Então você perde se não usar, mas se você usar demais, você também perde. O exemplo clássico disso é a mãe. É uma mãe que fica gritando com os filhos: não faz isso, não faz isso, vou te bater, não pode, vai ficar de castigo. Constantemente jogando ameaças, constantemente jogando correções sobre o filho, mas nunca acontecendo. Usando demais a autoridade. E quando ela precisa usar, o filho ignora. O exemplo clássico bíblico disso é o rei Robão. Robão era o filho de Salomão e Robão, quando ele assumiu o reinado, que era uma superpotência em Israel, antes dele assumir, os conselheiros do pai dele, que era a turma mais velha, a turma mais sábia, veio e falou com ele: Robão, se você se apresentar a Israel como brando, como manso, e falar assim: olha, meu pai fazia isso, mas eu vou afrouxar o meu peso que está sobre vocês, eles vão te amar e vão te obedecer para o resto da vida. Mas ele recebeu outros conselhos também dos jovens. Os jovens falaram assim: não, agora não é o momento de afrouxar não, agora tem que ser mais duro. Você tem que falar assim, que meu dedo mindinho é maior do que a cintura do meu pai. Meu pai punia com chicotes, eu vou punir com chicotes pontiagudos. E Robão decidiu obedecer ou usar a sugestão dos mais jovens. E olha o que aconteceu: ele abusou a autoridade. E olha o que Israel falou: ó Israel, cada um para sua tenda, Davi que cuide da sua própria casa. Por quê? Porque ele perdeu toda a autoridade por causa de abusar a autoridade. Então, como é que você aplica essa verdade na prática? Na prática tem duas palavras importantes: autoridade e influência. A realidade é que se você quiser ter autoridade, você precisa crescer em influência. Quanto mais influência você tiver, mais autoridade você vai ter. Mas a chave é o seguinte: nunca tente usar mais autoridade do que você tem de influência, porque senão tudo vai implodir. Ou seja, você quer ajudar pessoas, você precisa de autoridade. Para ter autoridade, cresça em influência. Influência é a perspectiva que outras pessoas têm de autoridade na sua vida. É a capacidade das outras pessoas reconhecerem que você vai usar a sua influência para ajudar elas. Então você quer crescer em autoridade para ajudar mais pessoas, cresça em influência e nunca exerça, mesmo que você tenha autoridade, mesmo que você seja o pastor, o chefe, o que for, nunca use mais autoridade do que a influência que você construiu. Dessa maneira, você sempre vai ser um líder que todo mundo quer seguir.